E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Pessoal, semaninha 6, diluição e mistura e diluição. Assunto importantíssimo. Pessoal, vê bem, soluções. O nome de soluções devia ser outro nome. Devia ser complicações. Concorda comigo? Nunca havia um assunto para dar tanto trabalho na vida do ser humano. E olha bem, não tem segredo, tá? É fazer questões, errar, acertar, até acertar mais que errar, até acertar muito, errar pouquinho e ficar tranquilo. Tá legal? Não é algo que você deva ficar pirado, não. Aliás, não deve ficar pirado por nada, né? Muito menos por soluções. Agora dá aquela atençãozinha, e a atenção é fazendo exercício. E o que não falta aí são questões para vocês aí para a gente fazer. Então vamos embora, vamos para a diluição e mistura com pouquíssima ou quase nenhumzíssima teoria. Como é o nome do assunto? Complicações, né? Que a turma chama de soluções. Então, vê, diluição e mistura. Pessoal, primeira coisa, o que é diluir alguma coisa? Diluir é você colocar apenas o quê? Mais solvente. Exatamente. Diluir é colocar solvente. Logo, se você adiciona solvente, o que é que acontece com o soluto? Me diga, o que é que acontece com o soluto? Ele fica na mesma, fica constante, fica igual, tá? Então, por exemplo, você colocou aqui, ó, o pozinho do suco de laranja em água. Depois colocou mais água. A quantidade do pó é a mesma. E o que é que mudou? Mudou a concentração. Porque, pessoal, como está escrito aqui, ó, se eu aumento o volume com uma massa constante, o que é que eu acabei de fazer? Ó, se concentração é massa sobre volume, se eu não mexo na massa, então, quando eu aumento o volume, diluir, eu diminuí a concentração. Então, lembrar que diluir é apenas adicionar solvente. Logo, o soluto não se altera. Então, vem cá. Pessoal, vê bem. Se o soluto não se altera, eu posso dizer então o quê? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guga, eu não gosto de soluções. Acho muito chato, principalmente quando erra tudo aqui. Peraí. Então, pessoal, vamos lá, né? Agora vai dar certo, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, a gente vai levando, a gente vai levando. Aí vê bem, pessoal. Então, baseado no que a gente estava acabando de falar, o princípio da diluição é simples. É você adicionar solvente, aumentar o volume e não mexer no soluto. Como você não mexe no soluto, o que é que você pode garantir? Que o número de mol do soluto, ele não se altera. Concorda? Se o número de mol do soluto não se altera, a massa do soluto, que é o que está em menor quantidade, também não se altera. E aí, o que é que a gente vai entender? Se a quantidade de soluto é constante, eu vou ter, ó, concentração é massa sobre volume. Então, quem é massa do soluto? Concentração vezes volume. Então, pessoal, eu posso dizer que essa concentração vezes volume no início é igual a concentração vezes volume no final. Por que eu posso dizer isso? Porque a massa do soluto no início é igual à massa do soluto no final. Aí fica C1V1 igual a C2V2. Guga, e se for o número de mol? Ótimo. Molaridade é número de mol pelo volume. Então, quem é o número de mol? Molaridade vezes o volume. Como isso no início é igual no fim, por que é igual, Guga? Porque a gente não mexe no número de mol do soluto, lembra? Soluto não se mexe. Então fica M1V1 igual a M2V2 e está resolvido nossos pequenos problemas da questão. Guga, e para o título? Título é massa do soluto sobre massa da solução. Então, vê, massa do soluto está dividindo. Quando passar multiplicando, vai ficar o quê? Título vezes massa da solução. Isso no início, porque o soluto do início é igual ao final. Então fica título inicial, título final, massa final. É essa pegada que a gente vai vendo agora.
Guga diz, faz uma questão desse assunto aqui para a gente. Faz, vai. Vou fazer. Vê bem, ele coloca para a gente uma questão inicial que ele diz assim: adicionou-se água destilada a 150 ml, vê bem, 150 ml de solução 5 molar de ácido nítrico. Adicionou água até que a concentração final desse indivíduo ficou em 1,5 molar. Pessoal, vê bem, a concentração diminuiu, né? Então, se a concentração diminuiu, é porque o volume aumentou, até porque eu diluí, né? A concentração dela está bem menor. Aí ele pergunta qual é o volume final obtido. Veja, lembre-se, M1V1 igual a M2V2. Então, 5 vezes, quem é o volume inicial? 150 é igual a 1,2 vezes V2. Aqui, ó, facilita logo tua vida, ó. 100 vezes, né? Então, quem é V2? V2 é 500 ml. Tá certo? Tranquilo, né? Então, pessoal, se você teve a concentração diminuída, você vai ter o volume o quê? Aumentado. Dá para notar que não vai ter muito estresse, né? Vamos lá. Outra questão bem legal para você. O volume de água em ml que deve ser adicionado, olha, 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 o volume de água que deve ser adicionado. Isso é uma festa para o pessoal errar. Mas a gente não erra porque a gente não está de bobo. Vê, o volume de água em ml que deve ser adicionado a 80 ml. Vê, pessoal, ele vai botar 80 ml, tá bom? 80 ml de uma solução 0,1 molar de ureia para que a solução resultante seja 0,08 molar. Então, qual é esse volume? Vamos lá. Primeira coisa, cuidado, viu? Ó, M1V1, não é isso? É igual a M2V2, porque o número de mol se mantém igual. Google, esqueci. Poxa, faz 3 minutos, mas tudo bem, vê. Molaridade é número de mol pelo volume. Quem é o número de mol? Molaridade vezes volume. Como o número de mol inicial é igual ao final, então molaridade de 1, volume de 1, é igual a molaridade de 2, volume de 2. Quem é a molaridade de 1? 0,1. Quem é o volume de 1? 80. Quem é a molaridade de 2? 0,08. Quem é o volume 2? Sei lá. Então, quem é V2, pessoal? 80 vezes 0,1 dá, sabe quanto? 8. Dividido por 0,08. 8 por 8 dava 1. Como eu tenho 2 zeros, então são 100 aqui, né? 100 ml. Eita, Guga, o resultado é 100 ml. Acertei. Calma, não é 100 ml não. Oxê, por que não é 100 ml? Calma. Ele quer o volume de água, meu querido. O volume de água é quanto? Tu tinha quanto? 80. Tu terminasse com quanto? Com 100. Ele não quer saber o volume final, não. Ele quer saber quanto tu botasse de água. Tu colocasse de água quanto? 20 ml. Então, vê bem. Toda vez que na questão ele te pedir volume de água, o que é que você faz, meu querido? Você pega o volume final menos o volume inicial. Então, a diferença entre os volumes, essa diferença é exatamente o que? O volume de água. Deixa eu sentar melhor aqui na cadeira, que eu estou sem posição. Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai fazer outra questãozinha. Também, tá tudo bem? Tudo certo? Então vamos embora. Vem comigo. Um dia areia branca. Ó, ao diluir 100 ml de solução de concentração 15 gramas por litro, até o volume final de 150 ml, tudo bem? Qual será a nova concentração?
Ó, facinho, hein? Guga, tu vai fazer por regra de 3? Não, essa parte aqui não, né? Eu já fiz tudo por regra de 3, mas diluição, M1V1, M2V2. Vê, concentração é o quê? Massa sobre volume. Quem é a massa? Concentração vezes volume. Então, a massa inicial é igual à massa final. Então, eu posso dizer que concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, volume final. Quem é a concentração? 15. Quem é o volume? 100. Quem é a concentração final? Não sei. Quem é o volume? 150. Então, quem é C2? Vai ser, 10 vezes 15, 150. Dividido por 15, adivinha quanto é que dá? 10 gramas por litro. Ah, Guga, mas também essas questões são muito fáceis. Meu filho, tem questão difícil desse assunto, não. Fique tranquilo, viu? Não tem questão difícil, não. É só se ligar. Para quando chegar em mistura com reação, aí tem questões atentas. Vamos lá. Que volume de água devemos adicionar? Opa! Volume de água. Vou marcar 2 vezes para tu não errar. Que volume de água. Vou marcar mais uma vez ainda de outra cor. Volume de água. Lembra? Quando ele pede volume de água, eu pego o volume final menos o volume inicial. Então, viu? Que volume de água devemos adicionar a 10 ml de uma solução 2 molar para torná-la 0,25 molar. Então, é só fazer, Pessoal, número de mol inicial igual ao número de mol final do soluto, né? Então, quem é M1V1 igual a M2V2. Quem é M1? 2. Quem é V1? 10. Quem é M2? 0,25. Quem é V2? Sei lá. Então, quem é V2? 20 dividido por 0,25. Dividir por 0,25 é multiplicar por 4, né? Então, dá 80 ml. Mas vê, pessoal, ele não quer saber o volume de água. Ele não quer saber o volume final. Ele quer saber o volume de água. Então, qual é o volume de água? Quanto é que tu tinha? 10. E tu terminasse com quanto? 80. Então, 80 menos 10 quer dizer que você colocou quanto? 70 ml. Concorda? Você tinha 10, terminou com 80. Tu colocasse quanto de água? 70. É sempre assim. Ah, então é só subtrair o final do inicial, né? Veja, é. Mas se você decorar isso, aí é lasca, né? Porque não precisa decorar. É só você usar o quê? O método da boa e maravilhosa lembrança, né? Lógica é uma lógica mesmo, né? Eu tenho um copo com 10 ml, termino com 40, botei 30 ml. Não tem nem o que a gente pensar, tá? Então, querem fazer mais? Oxe, agora que tá começando, meu filho, vamos embora. Vê que legal. Ó, ao adicionar uma quantia de 75 ml de água, eu vou colocar 75 ml de água, tá? Diretamente em 25 ml de uma solução 0,2 molar de cloreto de sódio. Obtemos uma solução de concentração molar igual a quanto? Pessoal, veja, no início, você tinha o quê? No início, vá. No início eu tinha 0,2 molar, 25 ml, certo? E no final você vai ter o quê? Eu não sei qual é a molaridade final, mas o volume final eu sei, que é quanto? 75 mais 25. Então é 100 ml. Por que, Guga? Porque tinha 25 e tu colocasse quanto de água? 75. Então no final fiquei com 100 ml. Aí agora basta eu vir para cá, M1V1 igual a M2V2. Quem é M1?
0,2. Quem é V1? 25. Quem é M2? Sei não. E quem é V2? 100. Então, quem é M2? V. 25 por multiplicado por 0,2, 25 por 2 dava 50, dividido por 10 dá 5, né? Então aqui dá 5 centésimos, que é conhecido também como 0,05 molar. E a resposta da questão, letra E. Gostasse dessa? Eu até que gostei dessa, achei legalzinha. Vamos lá. Vamos fazer agora outra. Opa! Vamos lá, vamos lá. Pessoal, vê bem. Estão entendendo, não estão? Qual é a pegada desse assunto todo? Esse assunto, inicialmente, diluir é o quê? É adicionar solvente. Você tem que lembrar sempre que se você está diluindo, você não está mexendo na concentração de soluto, tá? Você só está mexendo na concentração de solvente. É somente o solvente que você está mexendo. O soluto está lá, inalterado. Nem mexeu nele, nada. Tá, o bichinho está do jeito que entrou. Do jeito que começou, ele termina, tá? Aí vamos lá, vamos para mais, vamos para mais. Vamos lá. Pessoal, vê bem. Ó, questão agora melhor, hein? Próteses de acrílico podem ser desinfetadas em ambiente odontológico por imersão em uma solução de hipoclorito de sódio, vulgo d'água sanitária, 1% massa-volume, por 10 minutos. Partindo de uma solução a 5% massa-volume de hipoclorito de sódio, o preparo de 1 litro da solução a 1% requer a tomada de... Pessoal, vê bem. Inicialmente, eu tenho o quê? Eu tenho uma solução a 5%. Não foi isso que ele falou? 5%, tá? Inicialmente. E eu não sei qual é o volume. Não sei. Né? Por que eu não sei? Porque ele diz assim, ó, uma solução de hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos. Partindo-se de uma solução a 5% de hipoclorito de sódio, o preparo de 1 litro de solução 1% requer uma tomada de quanto? Então, vê, ele está a 5, mas quer terminar o quê? Ele quer terminar 1 litro a 1%. Porcentagem é o título, né? Então, como é que eu faço? Título inicial, volume inicial, igual título final, volume final. Quem é o título inicial? 5%. Quem é o volume inicial? V1. Quem é o título final? 1%, que ele quer, ó. E quem é o volume final? 1 litro. Então, ó, quem é V1? 1/5. Também conhecido como quanto, pessoal? 0,2 litros. Ou, multiplica, né? 1 litro tem 1000 mililitros, 200 ml. Ele diz, na letra A, 500 ml de solução mais concentrada, adicionando-se água até completar o volume desejado. Não, 200 ml, né? Volume 200, V1 é 200 ml. 100 ml, não. 500 ml, não. 100 ml, não. Então, letra E, 200 ml de solução mais concentrada, adicionando-se água até completar o volume desejado. Ó, 5% é maior do que 1%. Então, partir de 5, que estava com maior concentração, para 1 que tem menor concentração. Gostasse dessa? Gostei mais ou menos, Guga. Então, pelo menos gostou, né? Mais ou menos, ou mais, pelo menos tu gostasse. Vamos lá. Deixa eu aqui aparecer que eu tive a arte de fechar o slide. Vem cá. Então, pessoal, tudo certo até aí? Todo mundo entendendo direitinho, né? Estamos tranquilos? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ainda falta muito. Então, é o que temos aqui. Vamos embora. Olha aí, vamos para mais uma questão bem bonitinha, bem legalzinha, interessantezinha. Olha aí. Um jovem comprou um produto veterinário para eliminar os carrapatos de seu cachorro. Ao ler a bula, ele tomou conhecimento que o princípio ativo do produto é relativamente tóxico. Então ele seguiu orientações do fabricante para que seu animal de estimação não fosse envenenado. Na bula continha as seguintes informações. Olha aí. Ambitraz, tá vendo aqui? 12,5 gramas, veículo QSP. O que é QSP? Quantidade suficiente para. O que é isso? Um comprimido, ele tem 10 miligramas de princípio ativo. Mas tu não vai ter um comprimido de 10 miligramas, é muito pequeno, né? Então ele coloca
um produto inerte, que não vai ter nenhum problema, para dar uma massa maior, para poder ficar viável de você tomar. Aí isso é chamado de QSP, de 100 ml. O produto deve ser utilizado assim, veja. Volume do produto, 2 ml, tá vendo? E volume da água, 1 litro. Será que ele é diluído? Menina, é diluído demais. Aí, ó, considerando que o jovem preparou a solução em um balde de 5 litros, tá notando que a questão não é difícil, mas ele vai começar a botar balde para colocar a quantidade da diluição para complicar a vida da gente. Ele diz, ó, considerando que o jovem preparou uma solução em um balde com 5 litros de água, seguindo a instrução de uso, a concentração final em miligrama por litro do princípio ativo e o fator de diluição aplicado foram. Vamos lá, questão muito boazinha essa, viu? A primeira coisa é essa, vê. Em 1 litro de água, que é isso? Lembra, ó, eu li agorinha para tu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Em 1 litro de água, ele coloca quanto? Aqui, ó. 2 ml do produto. Certo. Só que a gente acabou de saber que ele usa um balde. E o balde tem quantos litros? 5 litros. Lembra que eu falei que ele vai usar as coisas para inventar, a gente se enrolar? Como o balde tem 5 litros, então ele vai ter que colocar quanto? 10 ml do produto. Muito bem, né? 10 ml do produto. Aí ele coloca agora para a gente ver. Pessoal, a gente também sabe aqui, ó, que em 1000, aqui, ó, 12,5 gramas em cada 100 ml, tá? É o princípio ativo. Então, eu sei que em cada 100 ml eu tenho quanto? 12,5 o quê? Gramas do medicamento, que eu vou chamar, que ele chamou, né, de princípio o quê? Ativo. Só que você não está usando 100 ml. Você está usando quanto do princípio? 10 ml. Então, aqui é X. Então, quanto é que você vai ter do princípio ativo? 1,25 gramas. Certo. Do que, pessoal? Do princípio ativo. Logo, agora veja se não vai ficar muito mais tranquilo para a gente. Eu vou ter em 5 litros de solução, tá bom? Eu tenho quanto, pessoal? Ó, em 5 litros, eu tinha 10 ml do produto e em 10 ml eu tenho 1,25 do princípio ativo. Então, em 5 litros, eu tenho 1,25 gramas do princípio ativo. Concorda? Mas eu quero em 1 litro. Eu quero para 1 litro de solução, que é X. Então, quanto é X? 0,25 gramas por litro. Mas se eu não me engano, na questão ele quer em grama por ml, ó. Tá vendo? 1 litro tem 1000 ml, né? Então, eu vou passar multiplicando por 1000. Vai ser 250. O que, pessoal? Miligramas para cada litro. Tá bom? Do princípio ativo. Então, bora lá. Qual é a resposta? 0,25? Não. Então, 2,5 não. 25 não. 0. Então, só podia ser letra B. E 1 para 500, né? Por que 1 para 500, Guga? Não entendi. Por que 1 para 500? Porque você tinha, inicialmente, olha para cá, você estava com o princípio ativo, ele pergunta no final aqui, ó, o fator de diluição aplicado. Então, você vai ter 1 ml para cada quanto? Para cada 500 ml. Porque você vai ter 1 para 5 litros aqui, ó. Então, você vai ter 1 ml para cada 500 ml. Você vai ter uma concentração que ela vai ser alterada 1 para 500. Tá certo? 1 para 500. Hugo, entendi não. Vê bem. Quanto é que você tinha na concentração inicial? Você na concentração inicial tinha exatamente o quê? Ali. Você tinha 1,25, não é isso?
E você terminou com quanto? Com 250. Então você ficou 500 vezes diluído. Tá? 1 grama, tá certo? E o resto vai ter 0,25. Então 0,25, tá? Para você ter do começo. Certinho? Você vai ter essa diluição aqui do princípio ativo. Gostaram dessa? Meio complicadinha, né? Vamos embora, vamos fazer outra. Vamos lá, vamos ver como é que tá aqui, pra gente continuar. Já estamos chegando, continuar, já deu pra olhar. Vê, pessoal, então vamos lá. Ó, pra não ficar dúvida, que eu fico agoniado com esse negócio de dúvida, viu? Guga, dá pra tu explicar de novo o fator de diluição? Dá pra explicar de jeito bem direto, vê. Quanto era que tu tinha? Ó, tu tinha 2 ml, enquanto em 1000 litros, em 1000 ml, que é 1 litro, tá? Então, se tu quisesse fazer o fator para 1 ml, aqui seria para quanto? Para 500. Então, a proporção é de 2 para 1000, que é de 1 para 500. Esse é o fator de diluição. É somente isso, tá? É só fazer isso. Não tinha que fazer concentração nem nada, aí fica mais difícil. Eita, que agora vem uma muito boa. Essa agora é muito boa, muito maravilhosamente ótima. Vê bem, ele diz assim: no mês de maio de 2007, o governo federal lançou a Política Nacional sobre o Álcool. A ação mais polêmica consiste na limitação da publicidade de bebidas alcoólicas no meio de comunicação pelo texto do decreto. Serão consideradas alcoólicas as bebidas com teor de álcool a partir de meio grau GL. Grau GL é o que, pessoal? A escala Gay-Lussac, né? Tem 0,5 para cada 100, né? 0,5 litros para cada 100 litros, 0,5 mililitros para cada 100 mililitros. A concentração do etanol nas bebidas é expressa na escala centesimal Gay-Lussac, que indica a percentagem em volume de etanol presente em uma solução. Pela nova política, a bebida alcoólica mais consumida no país, a cerveja, sofreria restrições na sua publicidade. Para que não sofra as limitações na legislação, o preparo de uma nova bebida a partir da diluição de uma dose de 300 ml de uma cerveja que apresenta teor alcoólico de 4 graus GL deverá apresentar um volume final em litros acima de... Eita, questãozaça, né? Vê, pessoal. Se é 4 ml de álcool, na escala Gay-Lussac, né? Então eu vou ter 4 ml em cada quanto? 100 ml. Tá certo? Então tem 4 ml de álcool em cada 100 ml de cerveja. Se ele quiser, ele quer para quanto? Em 300 ml. Então, para 300 ml de cerveja, vai usar X. Quanto é X, pessoal? Vai dar exatamente 300 vezes 4 dividido por 100. 2. Vai dar 12 ml. Esse volume de álcool, pessoal, ou seja, isso aqui é o volume de álcool, e álcool é o soluto, não é verdade? Solvente é o total, né? Ele não irá se alterar. Se ele é o soluto, então a gente já sabe que ele é o quê? Constante. Aí eu pergunto para você, ele quer que vire quanto? O objetivo dele, o sonho dele é virar 0,5 grau GL, tá? Então eu vou ter 0,5 ml, tá bom? Em cada 100 ml da bebida, da solução dele, bebida total. Mas eu só tenho quanto de álcool? 12 ml. Então aqui é X. Quanto é X? 12 vezes 100 dividido por 0,5. Então dá 24 vezes 100, que é 2.400 ml. Então, ó, vai ter o volume de quê? O volume final terá que ser 2,4 litros
para poder não sofrer as restrições. Questãozinha bem legal, viu? Essa foi muitíssimo interessante. Vamos embora, né? Vamos embora. Vamos embora, gente, que o pagode é quente. Olha, Gustavo Guga, você está cantando muito mal. Pessoal, a solidão é fera, solidão devora. Ai, Marieta, você é uma pessoa muito legal. Um abraço para Deinha, para Marieta. Muita gente fina. Não? Olha lá. Pessoal, e mistura? Pô, mistura, a gente já está dizendo, né? Você tem 3 tipos de mistura. Mistura de solução do mesmo soluto, por exemplo, eu tenho Coca-Cola e Coca-Cola mais forte. Uma com gelo, outra sem gelo. Aqui tá com muita água, tá diluída, e aqui a Coca-Cola tá normal. Aí eu misturo as duas e fica mais ou menos, né? Então, mas não teve reação. E é o mesmo soluto. Tem mistura com solutos diferentes que não reagem entre si. Por exemplo, NaCl e KCl não vai reagir, mas vai alterar a concentração, tá certo? E tem a que reage entre si. Então, vamos lá por partes. Primeiro, vamos ver aqui. Imagine que eu tenho uma solução A com 20 gramas de hidróxido de sódio. A solução B com 50. E a solução final tem quanto? Vê, pessoal, eu tenho aqui 1 litro com 20 gramas. Tenho 1 litro com 50 gramas. E a final vai ter o quê? 2 litros. Com quanto? Com 70 gramas. O que é que eu quero que você entenda? Você pode notar, por esse exemplo, que a solução final tem como soluto a soma das quantidades iniciais. E o volume final tem como produto a soma dos volumes iniciais. Então, pessoal, a concentração altera, mas a massa do soluto, você vê agora que ela é somada, tá? Ela não fica mais constante. Ela agora soma 20 com 50. Ficou quanto? 70. E o volume, 1 litro com 1 litro, 2. Então, 70 dividido por 2, a concentração é 35 gramas por litro. Então, entenda que quando eu me refiro agora a uma mistura, o que é que acontece, pessoal? Você tem N1 mais N2, sendo N final. Ó, quem é o N final? A soma de N1 mais N2. M1 mais M2 é a soma da massa final. Guga, tu pode fazer de novo isso para a gente ver? Posso, veja. Suponha que eu tenha aqui, ó, M1 gramas e M2 gramas. Volume V1, volume V2. Aí eu lhe pergunto, quando eu juntar os dois, quando eu juntar esses dois, aqui, ó, juntei os dois, tá vendo? Quem é a massa final? M1 mais M2. Certo? E aí você lembra que C1 é igual a concentração inicial, né? M1 sobre V1. Não é assim? Então, quem é M1? Concentração vezes volume, né? Então, aqui vai ser, ó, quem é M final? Concentração final, volume final. Quem é M1? Concentração de 1, volume de 1. E quem é M2? Concentração de 2, volume de 2. Ou seja, é uma média ponderada. Se a massa do soluto soma, o número de mol do soluto também soma. Então, se molaridade é número de mol pelo volume, quem é número de mol? Molaridade vezes volume. Então, aí vem, ó, M final, volume final, aí molaridade de 1, volume de 1, molaridade de 2, volume de 2. Pessoal, é uma média ponderada, tá? Agora, vê bem, a gente está colocando quando não reage entre si, tá? Sem reação, ó. Solução final, as massas se somam e os volumes se somam. Então, e o volume final também se soma. O volume só pode ser somado em soluções diluídas, né? Obviamente, né? Se a solução estiver concentrada demais, você não vai conseguir fazer com que ela seja que aconteça a reação, né? A reação não, que aconteça o processo. Você, quando soma solutos iguais, né, mesmo soluto, tá? Você vai ter o quê? A massa final sendo a soma das massas iniciais.
Se os solutos forem diferentes, aí lembre-se, se os solutos forem diferentes, você vai ter aqui, ó, solução 1, massa de A, volume de A, solução 2, massa de B, volume de B. Então, quem é a solução final? Veja, vai ser massa de A, continua sendo a mesma, só que no volume total. E a massa de B continua sendo a mesma, só que no volume total. O Guga, não entendi nada. Eu também acho que não deu para entender mesmo, não. Vê. Imagine que eu boto 10 gramas de A com 200 ml. Certo? E agora boto 30 gramas de B com 300 ml. Obviamente, só para deixar claro, A é diferente de B. Ou seja, são solutos diferentes. Certo? Aí vem para cá. Quando eu juntar os dois, eu vou ter quanto? Eu vou continuar tendo. Não vai reagir, né? Eles não reagem. Solutos diferentes que não reagem entre si. Então, quanto é que você vai ter aí dentro de A? Vou ter 10. Certo. E quanto é que você vai ter aqui dentro de B? Você não misturou? Vou ter 30. Agora me diga, e quanto é o volume final que tem aí dentro? Agora sim, o volume é 200 que tinha na solução A, com 300 que tinha no B. Então, o volume aqui, 500 ml. Então, a concentração final de A vai ser quem? A massa dele pelo volume final. E a concentração final de B vai ser quem? A massa dela, ou dele, pelo volume final. Entendeu? O volume se soma. Os solutos não, porque são diferentes. Então, essa é a pegada. E por isso que eu falei, a frase que eu falei foi o quê? Que a gente só vai somar se tiver o quê? Uma solução diluída, né? Porque se a solução for concentrada, você não vai conseguir juntar solutos diferentes. Não vai acontecer nada, né? Então, vê bem. Vamos lá. Ele coloca aqui. O volume de uma solução de hidróxido de sódio, 1,5 molar, tá? Que deve ser misturado a 300 ml de uma solução 2 molar da mesma base, ou seja, não vão reagir entre si. E no final, quando isso acontecer, a concentração final é 1,8 mol por litro. Então, agora é direto, né? É só fazer, ó. M1V1 mais M2V2 igual a M final, V final. Quem é M1, pessoal? 1,5. Quem é V1? V1. Quem é M2? 2. Quem é V2? 300. Quem é M final? 1,8. E quem é o volume final, Guga? Agora sim, eu somo os volumes. Então, os volumes que a gente vai ter aqui vai ser quanto? 200 mais V1. Então, V1 mais quanto? Mais 200, mais 300, né? 300 ml. 300. V1 mais 300 ml. Que é o volume inicial, que é um é V1 e o outro é 300, né? Então, aqui vai dar 1,5 V1 mais 600, igual a 1,8 V1 mais 1,8 vezes 300 dá 540. Então, 600 menos 540 é igual a 1,8 V1 menos 1,5 V1. Então, 60 é igual a 0,3 V1. V1 é 600 por 3, 200 ml. Tá? Mas veja, solução que não reage entre si. Pessoal, vê bem, preste atenção. Quando você tem
Solutos iguais, tá? Solutos iguais é super fácil. É uma média ponderada, concorda? Você tem que ter mais atenção quando os solutos forem diferentes, tá? Mas quando não reagirem, que é o primeiro passo, e depois quando reagirem. Bora ver. Olha bem, vamos fazer mais uma questãozinha para ficar bem tranquilo na sua mente, que é o nosso objetivo. Vê, ele diz aí: qual a molaridade de uma solução de NaOH formado pela mistura de 60 ml de solução 5 molar com 300 ml de solução 2 molar da mesma base? Aí, meu amigo, é correr para o abraço. É só fazer uma média ponderada, né? M1V1 mais M2V2 igual o quê? M final, V final. Quem é M1? 5. Quem é V1? 60. Quem é M2? 2. Quem é V2? 300. Quem é a molaridade final? Não sei. E o volume? 360. Concorda comigo? Não é verdade? Então, agora a gente vai fazer o quê? 5 vezes 60 dá 300, mais 600 igual a 360 M final. Molaridade final é 900 por 360. 90 por 36 dá 45 por 18. 18, 36, 36, dá 2,5, ó. Se eu errei, desculpa aí, depois tu manda a resposta para mim, tá? Então, mais uma questãozinha onde você vê que é direto, né? Não tem estresse. Pessoal, vê bem. Quando é mesmo soluto, o que é que você faz? Me diga aí. Você não faz nada demais. Você faz uma média ponderada, tá? Uma média ponderada. M1V1 mais M2V2, M final, V final. Bora lá. Agora há uma possibilidade de melhorar a nossa questãozinha. Então vem nem tanto. Vamos ver. Vamos lá. Misturou-se 1 litro de uma solução aquosa de cloreto de sódio, 0,1 molar, com 1 litro de uma solução aquosa de cloreto, do mesmo soluto, de NaCl, quanto? 0,2 molar. Aí ele diz: obtém-se uma nova solução aquosa de 2 litros, claro, né? Determine qual alternativa corresponde corretamente à concentração em quantidade de matéria, mol por litro, né, da solução obtida. Como é mesmo soluto, M1V1 mais M2V2 igual a quem? M final, V final. Quem é M1? 0,1. Quem é V1? 1. Quem é M2? 0,2. Quem é V2? 1. Quem é M final? Não sei. E quem é volume final? 2. Então aqui vai dar 0,1 mais 0,2 igual a M final 2. Então, quanto é a molaridade final, pessoal? 0,3 dividido por 2. Quanto é a molaridade final? 0,15 molar. Notar-se que é bem tranquilo, né? Não tem estresse para a gente, até agora, se pegar nisso. Eita, Guga! Agora é mistura com reação. É, mistura com reação. Veja. Mas só que tem um detalhe, veja. Antes da mistura com reação, eu preciso consolidar com você o quê? Mistura de solutos diferentes, mas que não reagem entre si. Concorda? Vem comigo. Vem fazer parte desse cordão. Esse fio tem um lugar para você dentro do coração. Pum, 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 pum. Bonito, né, pessoal? Vamos lá. Ó. Misturam-se 150 ml. Vê que questão bonitinha, tá? Misturam-se 150 ml. Deixa eu
ver se eu tenho uma calculadora aqui, tá? Porque o negócio pode ser que precise de conta, eu não tenho conta. Tem aqui do lado, tem uma calculadorazinha que é o computador. 150 ml de uma solução 2 molar de NaCl reage não, mistura com 250 ml de uma solução de KCl e pergunta-se qual será a molaridade da solução resultante para o sal, NaCl, para o KCl e para o íon. V. 250 ml de uma solução que molar. De uma solução que molar. Solução molar é solução 1 molar. Tá bom? Guga, como é que eu vou saber que NaCl não reage com KCl? Pessoal, tem o mesmo ânion, né? Cl com Cl. Se tiver o mesmo ânion e o mesmo cátion, já não vai reagir. Sim, e como é que eu vou saber o que é que vai acontecer aí? Veja. No início, eu tenho quantos mols, tá? De NaCl? Número de mol, molaridade vezes volume. Quem é o número de mol? 2, que é a molaridade, né? E quanto é o volume? Cuidado, viu? O volume é 150 ml, não é verdade? Mas eu tenho que trabalhar, como eu vou achar o número de mol antes, né? Eu tenho que trabalhar em litro. Então, isso aqui dá 0,15 litros. Se fosse M1V1, M2V2, eu podia trabalhar em ml, porque cortava o volume no final. Mas aqui não. O número de mol é molaridade pelo volume em litros. Então, aqui dá 0,3. Então, vê bem. Eu tenho 0,3 mol de NaCl. E KCl, Guga, tu tem quanto? Eu tenho, vê, número de mol, 0,25, né? Que é o volume, pela molaridade dele, que é 1. Então, o número de mol dele é 0,25 molar. Tá? Então, vê, pessoal, se eu tenho NaCl e KCl, isso vai quebrar, né? Dando quem? Na mais Cl menos e K mais Cl menos. Vê que legal? Concorda comigo? Eu dissociei. Quanto é que eu tenho aqui desse cara que a gente viu? Do quem? Do NaCl, 0,3. E quanto é que eu tenho do KCl? 0,25. Agora dissocie para mim, vá. A proporção não é 1 para 1 para 1? Então, se aqui tem 0,3, aqui também tem 0,3. Se cloro também tem 0,3, que a proporção é 1 para 1. Né? E o KCl também a proporção é 1 para 1 para 1. Então aqui eu tenho 0,25. E aqui eu tenho quanto? 0,25. Então vá, me diga. Pessoal, ele quer saber a molaridade. Aí onde o povo se ferra, vê. Então, finalizando aqui nossa brincadeira, vê. Qual é a molaridade do NaCl no final? Lembra que eu falei? Quanto é que tu tem de NaCl? 0,3 mol. Continua tendo a mesma coisa. Mas o volume é 150 com 250. Entendeu? O volume é 250 mais 150, que vai dar quanto, pessoal? 400 ml. Não é verdade? O volume é a soma dos volumes. Mas, Guga, por que o volume é a soma do volume? Porque você juntou eles no mesmo recipiente depois de misturado. Então, pessoal, é 0,3 dividido por 0,4, que vai dar 3 quartos, né? 0,3 dividido por 0,4, ou seja, 3 quartos, e com isso você tem quanto? 0,75 molar. Legal, né, pessoal? Agora aqui, o outro, a molaridade do KCl vai ser quanto? Você tem 0,25 mol, ok, não muda, né? Dividido pelo volume total. Por que o volume total? Porque você juntou os dois sais no mesmo lugar. Então, como eles estão no mesmo lugar, o volume soma.
Lembra que eu fiz isso agorinha? Então, isso você não pode esquecer, tá? Então, quando a gente dividir 0,25 por 4, a gente vai achar 0,625. Guga acabou? Não. Porque, veja, aqui eu tenho 0,25 com 0,3 dá quanto? 0,55. Em que volume? Eles também estão no volume total. Então, em 0,4. Então, pessoal, aqui eu vou fazer a conta. Vê se 0,55 0,55 dividido por quanto, meu amigo? Por 0,4. Aí, ó, 1,375. Essa é a molaridade dos íons cloreto. Mas, Guga, por que tu somasse o íon cloreto? Porque, pessoal, vê, eu coloquei a solução. O íon cloreto, ele é comum aos dois, ó. Tem cloreto aqui e tem cloreto aqui, né? Tem cloro e cloro. Então, quando juntar todo mundo, eu vou somar o cloro que estava do NaCl com o cloro que estava do KCl. E do Na+, Guga, vê, o Na+, basta a gente fazer o quê? Quanto é a concentração dele? 0,3 dividido por 0,4, que vai dar quanto? 0,75 também. E do potássio, que não tem, só tem um, né? Não é comum aos dois, eu vou ter 0,25 dividido por 0,4, que é 0,625. Então, vê, pessoal, notou, né? Que quando eu misturo solutos que não reagem entre si, lembre-se, a quantidade do soluto fica a mesma, não altera não. Mas o que é que altera, pessoal? Altera o volume onde eles estão. Você jogou eles num lugar maior. Então, vai ter que ficar ligadinho nessa pegada daí, para não errar questão bobinha. Vamos fazer mais uma dessa, bem devagar, bem devagar, bem devagar, 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 devagar. Bum, 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 bum. Veja, misturando-se 100 ml de uma solução aquosa, 0,1 molar, 0,1 mol por litro de NaCl, certo? Com 100 ml de uma solução 0,1 molar, mol por litro, né? Molar é mol por litro, de KCl. Aí ele pergunta, a solução resultante deverá apresentar concentração molar de sódio, potássio e cloreto, respectivamente. Vou achar o número de mol inicial de cada um. Vou achar o número de mol do NaCl. Quanto é o número de mol do NaCl? Bora achar? Eu tenho 0,1 mol em 1 litro, que é 0,1 molar. Mas eu não tenho 1 litro, eu tenho 100 ml. 0,1 litro, que é 100 ml. Então isso aqui é X. Quanto é X, pessoal? Exatamente 0,01 mol. Pronto, já sei isso aí. Agora, quanto é que eu tenho de KCl? Vamos lá. 0,1 mol para cada 1 litro. Eu não tenho 1 litro, eu tenho 0,1 litro. Dá X. Quanto é X? 0,01 mol também. Então, vê, pessoal, eu tenho 0,01 mol de cada um. Agora eu lhe pergunto, me diga com toda sinceridade, qual é o volume final? É a soma dos dois volumes, 100 por 100, 200 ml, ou seja, 0,2 litros, certo? Então, vou fazer aqui agora, ó. Me diga, qual é a molaridade final de NaCl? Me diga, vá. 0,01 dividido por 0,2. Certo? Então,
0,01 dividido por 0,2 dá 0,05 molar. E qual é a molaridade final do KCl? Qual é a molaridade do KCl, pessoal? 0,01. E o volume final? A soma dos volumes, 0,2. Oxê, deu igual, foi, Guga? Deu, tá vendo tu? 0,05. Agora ele quer a molaridade final dos íons. Dos íons. Então, como é que eu faço? Vá, me ajude. Como é que eu faço aqui? Vê. NaCl vai dar o quê? Na mais Cl menos. KCl vai dar o quê? K mais Cl menos. Então, a proporção é 1 para 1 para 1 para 1, tá vendo? Então, se a molaridade aqui é 0,05, aqui é 0,05 e aqui é 0,05. Se aqui também deu o mesmo valor, né? Por coincidência, então aqui também é 0,05 e aqui é 0,05. Todo mundo é 0,05, exceto o cloro. Porque o cloro aparece duas vezes, né? Ele aparece no NaCl e no KCl. Então, é 0,05 mais 0,05, que vai dar quanto? 0,1 molar. E a questão está resolvida. Pessoal, refaz, escuta, refaz que tu vai cada vez melhorando o teu nível. Certo? Tá bom por hoje? Muita coisa, né, pessoal? Vamos lá. Próxima aula, a gente começa com a questão desse assunto e vai para mistura de solutos que reagem entre si. E eu vou dar uma clitada de titulação. Beijo. Valeu. Tá me seguindo, né? Vai lá no Instagram, me segue também. Biscoiteiro. Beijo.